Todos acharam? Filipenses capítulo 1, verso 21. Arrebentou de novo a corda, né? Assim vocês vão falir o pastor. Capítulo 1, verso 21. Só Jesus na tua vida, velho. É a mesma, varão, que a gente usa. É por isso que está arrebentando, né? É a mesma que usa, né? Misericórdia. Então, meu medo é comprar uma melhor, varão, e arrebentar também. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se assente adorando ao nome do Senhor, é o lucro. Irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo ele envia para a igreja de Filipos, ela mexe muito comigo, porque a leitura desta carta, ela veio em um período em que eu precisava de uma resposta do eterno para a minha vida. Eu vivia um tempo de tristeza, não uma tristeza que levasse à depressão, não, irmãos, mas uma tristeza ao entrar na casa do Senhor, por algumas coisas está acontecendo na minha vida pessoal, na minha vida particular, no mais tocante na minha vida ministerial. E esta carta veio para mudar a minha vida, porque 90% das mensagens a qual eu monto são palavras que serviram como resposta para o meu coração. Quando eu prego a palavra do Senhor aqui neste altar, ou em qualquer lugar, 90% das mensagens foram mensagens que Deus falou comigo. Em momentos que eu estava passando de dificuldade, momentos de angústia, de tribulação, que eu precisava de uma resposta de Deus. E esta palavra aqui não foi diferente, porque eu vivi um tempo de tristeza no meu ministério. Eu conheci um pastor, a qual, naquele tempo, foi para a minha vida uma referência ministerial. Quando eu adentrei na igreja aqui próximo, ainda novo, e quando eu comecei a ver aquele pastor pregar, algo me chamou muita atenção, porque eu era novo ainda no evangelho, eu tinha quase 5 anos de crente em Cristo Jesus, aproximadamente. E eu vi aquele homem pregar debaixo de uma unção, de uma revelação tão grande, que eu queria aquilo também para a minha vida. E eu já disse o testemunho, membrei com ele na época, troquei meu som por livros velhos que ele tinha, troquei o meu celular sem fio, meu telefone sem fio, por mais livros velhos, mais de 50 livros. Para quê? Para que eu começasse a aprimorar o meu ministério, o dom que Deus me deu. E ali ele começou a me ajudar muito, porque sentávamos para que pudéssemos aprender a palavra do Senhor, e havia uma sede, uma fome muito grande da minha parte para com Deus. E ali o meu ministério ele começou a mudar diante do Senhor. A minha vida ministerial acerca da palavra, ela pegou um rumo absurdo. Só que aquele pastor, 1 ano e meio aproximadamente, ele veio a falecer. E ele era ainda muito novo, tinha 29 anos. E parece que eu perdi o chão naquele momento. Parece que eu fiquei sem saber para onde ir. E eu fiquei no hospital com ele quase uma semana. Quando ele morreu, eu dei entrada no funeral. Eu lembro como se fosse hoje, eu dentro do Antônio Pedro, lá na parte aonde ficam os corpos, e eu, juntamente com o pastor Bruno Tavares, a gente arrumando o corpo do pastor para o sepultamento. E são imagens que não saem da minha mente.
E ali, aquela morte mexeu muito comigo, porque parece que eu fiquei sem um aio, sem um tutor para a minha vida, sem alguém que me direcionasse, sem alguém que pudesse me mostrar o caminho, porque parecia que eu estava no caminho certo com Deus, e eu estava de fato, e de repente aquilo é arrancado de mim, e parecia que tudo estava dando errado, e agora as coisas na minha vida ministerial estavam começando a dar certo, e eu me alegrar em Deus. Só que veio a morte dele, e aí, irmãos, nós estávamos fazendo parte de uma igreja que havia 33 membros, e o que a gente faz agora? Tudo jovem, eu tinha 21 anos, e o diácono que foi aclamado a vice-presidente também era novo. Então fizemos uma reunião um dia depois de morto, para aclamar o diácono evangelista, e a igreja me aclamou de diácono a presbítero. E ali começamos uma obra, irmãos, aonde nós éramos massacrados, chamados de meninos, porque até o dirigente da igreja não era nem casado, todo mundo novo, irmãos, e éramos chamados de meninos. A igreja não ia avançar, a igreja não ia prosperar, era tudo fogo de palha. Mas havia algo em comum entre todos que ali estavam, que era a vontade de buscar a Deus de verdade e sinceridade, mesmo com pouca experiência, mas era um povo que se reunia para glorificar e buscar a face do Eterno. E por isso a igreja está aberta até hoje, e crescendo e prosperando. Só que aquilo dali mexeu muito comigo, porque eu estava começando o meu ministério, e eu não sabia de fato nem o que fazer relacionado ao povo que estava esperando de mim uma palavra diferenciada, e como substituir um homem que no nosso linguajar era um monstro pregando de conhecimento e de unção. E o pastor que assumiu também era muito eloquente, e ali ele conseguia se safar. E eu ali, irmãos, capengando, garganta inflamava quando eu pregava, parece até um galo sendo enforcado, tentando pregar, que a voz era horrível, aquela voz ridícula. Então tudo estava ao contrário, tudo ao contrário para a minha vida. E eu comecei a ficar muito triste, porque eu sabia, irmãos, que eu ministerialmente parecia um peso da igreja, porque eu não sabia pregar, não sabia falar, não sabia nem o que fazer, diante de uma responsabilidade tão grande, que era cooperar para o crescimento da igreja. E ali eu comecei a ir para a igreja com uma tristeza muito grande no meu coração, porque eu não estava atendendo a expectativa do povo, e nem muito menos a minha, e nem a de Deus. Até que Deus me deu uma revelação, que foi a carta de Paulo à igreja de Filipos. Porque nessa carta aqui você vai encontrar algumas expressões que Paulo usa, que são as expressões: alegre-se, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Por 16 vezes você vai ver essas expressões sendo usadas por Paulo, aonde Paulo convida essa igreja a se alegrar em Cristo. E esta igreja era uma igreja que Paulo amava, porque ele abriu em Atos capítulo 16, na sua segunda viagem missionária à Europa, aonde ele havia visto um anjo convidando para que ele pudesse estar ali pregando a palavra de Deus. Ele abre a igreja de Filipe, que foi a primeira igreja aberta por Paulo na Europa. Ele abre Tessalônica, ele abre Colossenses, mas a igreja de Filipos era uma igreja especial para Paulo, porque era um povo unido, um povo que entendeu o chamado de Deus. E detalhe, era um povo que ajudava Paulo no seu ministério, enviando donativos, enviando oferta financeira para Paulo, para sustentar o ministério de Paulo. Paulo abriu tanta igreja, mas praticamente a única igreja que tinha um cuidado com Paulo era a igreja de Filipos. Então o que é que Paulo vai fazer?
ele envia uma carta para aquela igreja, expressando o melhor da tua alma em Deus. E isso me chama muita atenção, por quê? Porque quando nós lemos a igreja de Filipos, essa carta, o que nós pensamos? É tanta alegria envolvido, é tanto convite para se alegrar e não perder a fé em Deus, porque eu entendo que Paulo combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Quando você lê essa carta, você entende, dá um entendimento que Paulo está agora na beira da praia, tomando a sua água de coco e jogando a casca para o capeta, na boa, porque concluiu o teu ministério. Mas não, irmãos, e aí que me chama a atenção, porque Paulo ele está preso, Paulo ele está no cárcere de Roma, sendo esbofeteado todos os dias pelo mensageiro de Satanás que ele cita, com um espinho na carne, e detalhe, esperando a sua sentença de morte. Paulo estava num cenário ao contrário, totalmente desfavorável. Mas mesmo diante deste cenário, ele tinha alegria de estar em Cristo. E o tema da minha mensagem na época era: Jesus Cristo é a nossa alegria. E Paulo ele tinha alegria, prazer de estar em Cristo, independente do cenário. Então aquilo ali começou a me amadurecer, porque as circunstâncias da vida não podem tirar de dentro do meu coração o prazer de estar em Cristo, o prazer de estar na casa do Senhor, adorando e bendizendo o nome de Deus. E naquele momento as circunstâncias estavam tirando este prazer de viver o melhor com Deus, ainda que o cenário era adverso, mas eu não tinha mais alegria de estar ali, porque eu me sentia envergonhado pelo pouco conhecimento que eu tinha, mas eu tinha um amor por Deus. Mas aquilo dali começou a me entristecer. Até que eu lembro, irmão, como se fosse hoje. Era uma quinta-feira, e vi um homem muito conhecido em São Gonçalo. O rapaz tinha um conhecimento muito grande. Ele ia pregar numa quinta-feira, e nada desse pregador chegar, um pregador famoso na época, bem conhecedor, nada de chegar, nada, e já a hora espremida, o pastor me chama para pregar. E naquele dia, uma mensagem bem mudada, eu preguei essa mensagem aqui. Só que eu fiz uma introdução de tanta explosão, irmãos, que na introdução da mensagem a igreja já tinha voado. Eu nem conhecia, rapaz, se eu tivesse a mensagem, eu falei: esse daí não é Fabiano pregando, não. Porque Deus ele falou com uma grandeza tão grande que eu me espantei em Deus. E eu lembro, irmãos, que a igreja foi tomada. Eu consegui pregar até o final, quase não consigo pregar, porque a igreja foi tomada por Deus. E a igreja na época estava lotada. E aquele pregador olhou para mim: meu filho, que mensagem é essa? Que conhecimento e que sabedoria. Eu perguntei a Deus: qual? Aleluia. Só que eu comecei a entender, irmãos, que ao ler esta carta e comecei a amadurecer, que nada pode me tirar o foco que é Cristo. E quando eu comecei a sentir esta leveza na alma, tudo que eu comecei a fazer para Deus, Deus ele começou a honrar. Sabe por quê? Porque a minha vida não estava presa mais naqueles que estavam em minha volta, no que pensavam, no que falavam e no que olhavam para mim. A minha vida estava em Cristo. E tudo que aquelas pessoas faziam por mim, eu não deixava roubar do meu coração a alegria e o prazer de servir a Deus. Então ali a minha vida começou a mudar. Aleluia. O meu pensamento começou a mudar, porque entrou no meu coração uma alegria tão grande
de estar em Cristo, que eu percebi que nenhum cenário, nada tinha poder de tirar o prazer de dentro do meu coração de servir a Deus. Mesmo estando em um cárcere, estando numa casa de pau a pique, estando debaixo de uma passarela, nada disso tem poder de tirar a minha alegria de viver com Deus, ainda que o cenário seja adverso. Porque Paulo, ele me ensina isso. Porque qual é o homem que, estando preso, condenado à morte, esperando a sentença sair, convida o povo a se alegrar em Cristo e a regozijar no Senhor? Então eu comecei a entender que as tribulações desta vida não têm poder para tirar o meu foco da presença do Senhor. Paulo, ele vai explicar à igreja de Coríntios, na sua segunda carta, no verso 4, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Paulo está dizendo que as lutas vão vir, as aflições e perseguição virão, mas nada disso tem poder para destruir a tua vida com Deus. Nada disso tem poder para parar a tua caminhada com Cristo, quando você tem um foco em Deus e não no homem. Quando você tem um foco no Senhor e não nas circunstâncias. Porque quando o pastor veio a falecer, eu falei para Deus: e agora o que será de mim? Porque a minha visão estava no homem. Mas quando eu coloquei a minha visão em Deus, eu percebi que quem me sustenta é Deus. Eu percebi que Deus tem poder de mudar a minha história. Eu percebi que aonde eu estiver, nada vai conseguir destruir aquilo que o Espírito Santo está construindo na minha alma. E Paulo chegou a dizer aos Romanos, capítulo 8, verso 35: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação ou angústia, perseguição ou fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada disso, nada, nenhuma tribulação presente tem poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, meu irmão, entenda que Jesus Cristo, Ele é a nossa maior alegria. E as pessoas estão perdendo o prazer de estar com Cristo, meu irmão. Eu tenho testemunho de pessoas que não sabiam o que era receber a presença de Deus dentro da tua casa lavando louça. Eu tenho testemunho de pessoas que nunca foi visitada por Deus dentro da tua casa e hoje está maravilhado, porque a presença de Deus invadiu a sua casa, o seu lar e a tua vida. E se estamos de pé por causa desse regozijo e gozo que está dentro do nosso coração, que nos faz nos alegrar no Senhor. Abacuque, ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta nos campos, não haja mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Sabe o que Abacuque estava dizendo? Ainda que me falte tudo nessa vida, ainda que eu não tenha emprego,
ainda que eu não tenha uma casa, ainda que eu não tenha amigos, mas todavia me alegrarei no Senhor, e exaltarei o Deus da minha salvação. Irmãos, eu costumo dizer que vida de taxista é uma vida mais solitária que existe, porque eu trabalhei muito tempo, exceto aqueles que ficam na ser vergonhice, né, irmão? Mas homem de Deus é uma das vidas mais solitárias que existe, porque você trabalha ali 12 horas sozinho, sem ninguém. E eu me lembro, irmãos, quando eu ia para o Rio, ia para Galeão, Copacabana, Barra, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, seja onde for, os 4 cantos deste rio. Eu lembro que quando eu voltava, normalmente quando eu estava no recreio, eu pegava a orla, reclinava meu banco, Léo, deixava ele bem baixo, estava ali no louvor, e vinha devagarzinho pela orla, subia ali o São Conrado, descia no Leblon, descia em Ipanema, chegava em Copacabana, pegava o aterro, Botafogo, aterro, pegava ali Flamengo, passava o aeroporto, pegava Perimetral na época e depois mudou, pegava a ponte, estava em Niterói. Todo esse trajeto de quase de 1 hora, 1h30, eu vinha adorando ao Senhor, eu vinha chorando em Deus, de alegria, não de tristeza, e falando em línguas. Sabe por quê, irmãos? Porque aonde eu estou, Cristo comigo está. Porque aonde eu estou, a tristeza não entra, porque Cristo comigo está. Aonde eu estou, a angústia não entra, porque Cristo está comigo. Aonde eu estou, irmão, a solidão ela não entra, porque Jesus está comigo, irmãos. Viver uma vida com Deus era totalmente diferente, sabe por quê? Porque quando você dobra o teu joelho, ou você está num banco de um carro sentado, ou está na rua, onde você estiver, quando você começa a adorar a Deus em espírito e em verdade, desce uma presença tão forte, tão grande, meu irmão, que nada consegue te tirar da presença do Pai, porque Cristo é suficiente na nossa história. E Paulo estava dizendo o segundo, que a alegria de estar em Cristo, ela triunfa sobre todo e qualquer tipo de sofrimento. Minha esposa leu aqui, irmãos, que Paulo ele se regozija nas suas tribulações. Paulo está dizendo, para mim o viver é Cristo e morrer, irmão. O que vier, a fofoca, a covardia, a traição, aleluia, o que vier, a falta de amigos, o que vier para mim é lucro, porque a minha vida está pautada em Deus. Porque a minha vida não está no homem, a minha vida não está nas coisas desta vida, aleluia, a minha vida está em Cristo, que é meu maior prazer, aleluia, meu maior prazer para viver. E se eu existo é porque Ele existe. Então Paulo ele se gloria nas suas tribulações, e ele disse, olha, eu aprendi a contentar com tudo. Aprendi a ter fome, aprendi a ter a bonança. Paulo dormiu em praça pública, Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu uma quarentena menos uma de açoite, Paulo teve que fugir de uma cidade por um cesto através de uma janela para não ser morto. Paulo passou por naufrágio, Paulo apanhou por sacerdote, tomou soco na boca, e tudo isso ele chega para a igreja de Filipos, perto de morrer, e diz, se alegra.
Porque esquecendo das coisas que para trás ficam, eu continuo prosseguindo para aquilo que está diante de mim, a fim de ganhar o prêmio da soberania vocação que está em Cristo Jesus. Calabarachandarás. E de terceiro, irmão, a alegria de estar em Cristo, além de triunfar sobre todo e qualquer tipo de sofrimento, aleluia, me traz segurança da alegria da salvação. Porque Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, a minha pátria não é aqui, a minha pátria é o céu. Paulo, ele sabia, irmãos, o que estava preparado para ele. E muitas igrejas, muitos estão presos àquilo que está preparado no mundo terreno e se frustram. Criam uma expectativa tão grande e se frustram. Só que se estamos servindo a Deus, não é para ser ricos e bilionários. Cristo pode te tornar. Primeiro, estamos servindo a Deus para que um dia, quando a trombeta tocar, teremos a oportunidade de estar com Ele e viver uma vida eterna de adoração em nome do Senhor. O foco do Evangelho é salvação. O foco do Evangelho não é a vida regada de coisas boas. O foco do Evangelho, aleluia, não é bem-estar da tua alma, da tua vida. O foco do Evangelho é salvação de alma. É lutar pelo direito de herdar a vida eterna. E as pessoas estão tristes porque não conquistam as coisas desta terra. Só que o teu nome já está escrito no livro da vida, e é uma casa preparada por ti, para ti, conquistada através do teu esforço, da tua caminhada com Deus. Se você não conquista as coisas terrenas, entenda que você está conquistando o céu com a tua vida diante de Deus. Paulo, ele foi bem claro ao dizer: o que os olhos não viu, o que os ouvidos não ouviu, e nem muito menos subiu ao coração do homem, é o que está preparado para a igreja de Jesus. Então entenda uma coisa, meu irmão: nada aqui desta vida se compara com o que Cristo já preparou para você. Aleluia. Se compara com Cristo já preparou para você. Entenda uma coisa: quando Cristo leva João a escrever a carta da igreja de Pérgamo, Diácono Leonardo, o Senhor vai fazer uma referência de um apóstolo, de um jovem senhor chamado Antipas. E na carta, Jesus está dizendo: eu sei aonde habita o trono de Satanás. A idolatria na cidade de Pérgamo era tão grande que pegaram este pastor, obrigaram a ele a negar Jesus. Porque se ele não negasse a Jesus, ele iria ser levado para dentro de um bezerro aonde eles adoravam. Havia uma porta e ia ser colocado ali dentro e cozinhado vivo, se ele não negasse a fé. E ele disse: tenho 87 anos, Jesus Cristo nunca me abandonou, e não vai ser agora que eu vou abandonar Ele. Ele sempre esteve comigo, e Ele nunca me abandonou. Diante daquela adversidade toda, ele tinha ciência que Jesus estava com ele. Entenda uma coisa, meu irmão: pode uma mulher esquecer do seu filho, a qual não compadeça do seu ventre, mas Deus está dizendo: todavia eu nunca esquecerei de ti. Vamos ficar de pé, vamos orar. Te entreguei o que restou. Louvado é o teu nome.
Com o coração cansado eu te adorei. Estamos mudando o foco da nossa caminhada. Estamos vivendo um tempo onde o povo não tem mais alegria. Com minhas prioridades, minha esposa até comentou que a pandemia, ela não veio para destruir família. Pelo contrário, irmão, a minha família continua se fortalecendo no Senhor mesmo em meio à pandemia. Sabe por quê? Porque temos a alegria de servir a Deus, de viver uma vida com Deus. Se eu olhar para minha casa, Leonardo, eu vou me entristecer. Tanta coisa para fazer, tanta obra. Meu chuveiro, irmãos, o cano estourou lá. O cano rachou, senhor. Tá vindo uma água gelada misturando com a água quente. 2 semanas já, né, Helene? Você tá chorando ou tá chorando de alegria? Os braços e viver. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou? Tudo de novo. Um pedacinho, eu falei, agora. Fala, 2 semanas. Então, se a gente olhar para essas situações, vai entristecer. Não abro mão. Você querendo da nossa comunhão, fazer isso, fazendo aquilo, nada justifica olhando a sua situação. Uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Porque a minha alegria é de servir a Deus. Porque quando eu me reúno com a minha família, Senhor, a gente começa a louvar a Deus. De repente a glória de Deus desce. Aleluia, para confirmar que está comigo, que está com a minha casa e a minha família. Aleluia, onde você estiver, quando você adora o nome do Senhor em espírito e verdade, meu irmão, aleluia, a glória de Deus desce para dizer para você: eu continuo estando contigo, independente do cenário. Eu estou contigo. Para chegar no fim da idade, aleluia, tem aproveitado o mundo e pouco te provei. Esse é o Deus a qual servimos. Quero perfumar o céu. Não podemos deixar as circunstâncias da vida tirar a maior alegria que temos na nossa vida, que é servir a Deus com toda a sua essência e excelência. Então, por isso, irmãos, não deixe, aleluia, de se alegrar no Senhor, porque a alegria de estar em Cristo, ela triunfa sobre todo e qualquer tipo de sofrimento. Não existe luta nesta caminhada que tem poder de roubar o prazer de servir a Deus.